Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Vamos acabar com essa Copa. Vamos, Já deu o que tinha que vamos. dar. Eu tô gostando muito de fazer a Copa da Literatura, mas eu não aguento mais falar de Copa. A gente tá o quê? Daqui a pouco, né? 3 semanas da Copa, então a gente pelo menos Isso. vai entregar tudo antes da Copa acontecer. Então, Ok. Cara, acho que a nossa seleção também não vai passar das oitavas, então. Tudo eu certo. já, eu já tô chocada que vai. Então é assim, ó. A gente teve 6 vídeos de Copa até agora. A gente deixou o pessoal da repescagem para esse vídeo final. Então, assim, é muita recomendação. Eu recomendo um livro, o Caio recomenda um livro. Então, todo vídeo vocês têm o dobro de recomendações. Tendo dito isso, Bósnia. Vambora. Sim, vamos nessa. Então, eu vou colocar como não lido, porque é um livro que eu li há muito tempo. Muito, muito Uhum, tempo. E já não lembro mais de muita coisa. Sei que é um livro bonito, acontece. um livro triste, um livro pesado, que é Como o Soldado Conserta o Gramofone, do Sasa Stanisic, Hum, que é um bósnio radicado na Alemanha. E ele narra as memórias dele na guerra da Bósnia, né? Ele cria uma persona e vai criando um mundo que frequenta atualmente, assim, né? Algo meio dos sonhos, assim, uma parada meio etérea e tal. Mas ele faz das experiências pessoais um personagem chamado Alexander que incorpora e narra essas passagens, essas memórias e como ele meio que tenta lidar com isso, né? Eu uhum. lembro que, além do assunto per se, era um livro que direto estava naquelas promoções absurdas de 3 por 30 do Submarino. Submarino, no Aham. grande submarino, saudades. Que foi assim que eu peguei. E é um livro muito bonito, eu acho, tipo, esteticamente a capa dele é um quadro, né, numa parede com papel de parede, assim, é bem bonito mesmo. Muito bom. É, fica aí a recomendação, até pra mim, pra eu poder reler. Para reler, exatamente. Exatamente. Muito bom. Eu vou falar de um cara que eu já comentei aqui algumas vezes, que é o Joe Sacco. Primeiramente, assim, se é do Joe Sacco, minha recomendação é leiam, independente do que seja. Mas o Gorage dele, A Área de Segurança, acho que é um dos poucos livros que ele fez que não é focado na Palestina, né? Então, aí dali da Palestina ele foi para os Balcãs e ele foi 4, 5 vezes para a Bósnia para falar como foi esse período também de guerra, mas também o pós-guerra, das pessoas que estavam tentando entender, acabou ou não acabou? Porque existe um momento da guerra que eu acho que é muito tocante, né? Que é você que tá lá no meio, e eu acho que Stalingrado fala um pouco disso também, que é você tá ali no meio, quando você olha em volta, não tem tiro nenhum. Acabou ou não acabou? Amanhã vai Isso aí. começar de novo? Como é que você dorme? Como é que você acorda? Então, o Joe Sacco, ele vai conversar com essas pessoas, que é o que ele faz de melhor. Então, como eu disse, se é do Joe Sacco, minha recomendação inicial é ler, mas o Gorage, a Área de Segurança, eu não sei se tem alguma edição mais recente dele, eu sei que é um pouquinho antigo aqui no Brasil, mas, se vocês acharem, vale a pena demais. Então, é isso. Essa aí é favas contadas, né? Tem jeito. É O fácil, né? saco é. Tem recomendação que é fácil, né? Tem Exatamente. recomendação que é muito difícil, mas tem algumas que é tranquilo. Suécia. Suécia, eu vou de um dos meus autores. Um autor muito controverso, mas um dos meus autores preferidos, que é Claro. August Strindberg, com um livro chamado Uhum. Inferno. Claro. Perfeito. Ali, Uhum. basicamente, é uma mistura de ensaio com diário, com relato, com qualquer outra coisa que venha na cabeça de um cara extremamente flagelado psicologicamente. Sacou? Um maluco completamente totoca da cabeça. Que Ok. escreveu, que Ótima escreveu um descrição. livro. É, mas é basicamente isso, né? São os pensamentos dele, as fantasias dele, a forma como ele se organiza naquele determinado momento da vida. É um livro que eu costumava retornar, pô, faz uns anos que eu não releio, mas o Strindberg é um absurdo, é um grande dramaturgo também. A Hum. Edra foi quem publicou boa parte das Grande peças Edra. dele aqui no Brasil. E um ensaísta, né, um cara que escreve seus problemas psicológicos de uma forma bastante, né, afinco, assim. Então, vale muito a pena. Legal. Muito bom. Bom, então já que você foi pro lado
anti-woke, eu vou militar e eu vou indicar a primeira mulher a vencer o Nobel de Literatura, que foi a Selma Lagerlöf. Lá em 1900 e bolinha, acho que ela foi de todos os vencedores, a terceira ou a quarta também, foi bem no começo do prêmio. E aqui no Brasil tem pouquíssima coisa traduzida dela, acho que tem dois, três livros só. E a Carambaia trouxe numa edição belíssima, numerada, que eu já nem sei se é mais fácil de encontrar, a saga de Gosta Berlim, que eu li metade, e por isso que eu tô considerando ele como não lido, mas eu li metade porque, assim, é uma narrativa de cavalheiro, né, que na época também era muito famosa, mas ela é bem arrastada, sabe? Ela é um pouco datada no estilo e no ritmo dela. Então, eu confesso que eu cheguei na metade, eu tava um pouco cansada do livro, mas eu quero voltar a ele porque eu ainda tenho eu tenho um projetinho que eu comecei em 2022 e só fiz um vídeo pra ele, né? Que é Lendo as Mulheres Nobel. E eu só fiz um, mas que foi o da Alexeyevich. Que tá valendo, porque eu acho que eu comecei por Sim, uma das melhores. Mas eventualmente eu chego na Selma. Mas é um livro que muita gente diz que é o precursor de quem? Quer adivinhar? Precursor dele mesmo, o Realismo Mágico. Eu acho que a gente vai fazer um vídeo só falando de todos os livros que as editoras dizem que são os precursores do realismo. Você lembra? Você viu essa, quantas vezes a gente já falou isso aqui? essa é uma uma grande ideia de vídeo. Porque, assim, toda editora que lança um livro meio fora da curva, o grande precursor do realismo mágico. O Sim. primeiro livro que teve um fantasma na história. É sempre umas coisas nada a ver. Mas, enfim, dizem que é. A Carambaia colocou lá na descrição como um precursor do realismo mágico, direto da Suécia, de 1900 e bolinha. Então, assim, é isso. Li metade, pretendo terminar em algum momento. E essa é definitivamente é uma autora que eu vou investigar, nem que seja para fazer mais um vídeo da minha série, que tá aí meio abandonadinha, mas eu não esqueci dela. Então é isso. Suécia, eu vou na Selma e seja o que Deus quiser no futuro. Ou precursora do realismo mágico. É ela que criou. Vamos então para a Turquia. Cara, Turquia, eu botei um, um livro de um cara, mas a recomendação é mais pelo autor. Hum, Recomendação não, a minha curiosidade, na verdade, né? Que eu não li ainda. Que é o Orhan Pamuk. Eu botei o meu nome é vermelho, que me parece ser o livro mais famoso dele, né? acho que é. Acho que é o mais famoso aqui no Brasil, pelo menos. Mas é um turco, Nobel. Ele tem uma obra bastante extensa. A Companhia das Letras trouxe bastante coisa dele para cá. Uhum, foi. O Vira e Mexe você consegue achar em preços acessíveis, versões de bolso, etc. E é um Justo. cara que tem essa pegada que é um pouco semelhante a autores que eu gosto muito, tipo o próprio Bolanho, de investir na novela policial e abrir, né, e explorar isso de diferentes maneiras. Ele, pelo que me parece, pelo que eu já li e tal, é uma coisa mais cosmopolita, mais uma discussão cultural acerca da, das culturas e das possibilidades das culturas orientais com esse entrave no Ocidente, ainda mais num país, né, que é a Turquia, que é a divisa entre a Uhum, Europa e a Ásia. Eu acho que é. isso fica uma parada bastante interessante. Então, o meu nome é vermelho, fica como exemplo, mas eu tô falando aí do Orhan Pamuk. Sabe que eu li Neve dele, eu acho que faz uns 20 anos, eu não lembro de uma vírgula. Nada. Eu- Mas assim, né? Também momentos difíceis de vida, o começo da vida literária. Não lembro pô, nada. Vou ter que reler. eu tava pensando nessa parada, uma observação rápida. A gente muda o jeito que a gente lê durante o tempo também. Com certeza. Saca? É Com muito certeza. doido isso. Muito doido, É. real. E quanto mais referências literárias você tem, eu acho que mais profundo você consegue, né? Porque você vai conectando as coisas na sua cabeça. E sempre Exato. vai faltar conexão, porque a gente nunca leu tudo, né? Então sempre vai faltar assim. Sei lá, às vezes a gente fala de um livro aqui, alguém fala assim, não, mas você não leu o Turco do século XVI, que trata exatamente desse assunto? Fala, não, realmente este eu não li. Mas à medida que você vai criando repertório, eu acho que as leituras ficam mais profundas porque você começa a encaixar peças. Sim, E eu acho que isso faz muita diferença também o quanto você retém. Porque Neve, eu acho que é um livro muito profundo e eu não tinha essa profundidade literária como leitora. Então eu li como se fosse um romance qualquer, sabe? E eu acho que principalmente livros em camadas, tem camadas que você só vai entender, cara, se você tiver repertório pra chegar lá. E não é exato. todo livro que facilita a vida do leitor, né?
Tipo um É. Thomas Mann que. Thomas Mann te afunda. Se você não estiver pronto pra ler Thomas Mann, não tem como. Entendeu? E É foda. fazendo uma releitura da Montanha Mágica que tá em andamento, você tem que dar tempo. Não tem jeito. É um romance sobre o tempo e você tem que dar tempo. Não, Exatamente. não tem como você pegar. Quer dizer, tem como, né? Você pegar, sentar e ler durante uma semana e falar, pô, acabei. É uma É, tarefa muito exigente, pô. É muito difícil. Ele eu pede também acho. um café com bolacha várias vezes, assim, né? E assim, não só isso, mas você fecha o livro, você fica pensando. Isso Você aí. ainda. É um livro que fica com a gente um tempo. Então, assim, é um livro que eu acho que seria muito difícil de ser lido hoje, dependendo. É um livro Porra, difícil para ser a introdução literária de alguém, entendeu? Então, assim, eu acho que tem autores que, se você não tá pronto na carreira, na sua vida como leitor, eu acho que é difícil apreciar. E para mim, eu acho que o Orhan foi isso com Neve, sabe? Eu acho sim. que eu não tava ainda no nível que eu deveria estar. Mas, enfim. Total, a gente tem divagado um pouco nesses vídeos, mas enfim, é o que é. Mas eu acho que é um maneiro porque a gente vai vendo também a extensão do nosso alcance literário também, né? Verdade. E de interesse, né? O tanto de coisa que É, nos interessa que a gente ainda nem chegou. sempre que eu pesquiso as paradas assim, eu fico criando várias ideias. Principalmente porque eu tô. Eu É também. uma parada completamente diferente do cotidiano, né? Você pesquisar coisa pra É, fazer o vídeo. exato. Muito mais prazeroso, Exatamente. muito mais tranquilo de fazer, então. A minha recomendação da Turquia é o Sabahattin Ali, a tábua voltando aqui, né? Se o pessoal ficar cansado, a gente falar da tábua, tem mais É. um, que é uma dona com casaco de pele. Que é um livro que, na verdade, se passa na Berlim dos anos 20 e me lembrou muito quando a gente fez o episódio sobre Berlim, que falava exatamente isso, aquela Berlim que que parecia que tudo era possível, era uma Berlim progressista, mas aí quando você ia ver nos cantinhos, tinha muita coisa suja ali, escondida, que estava pronta para sair, né, do ralo. Conta essa história da Berlim daquela época, da Europa, né, daquela época, através de um relacionamento entre uma jovem alemã e um jovem turco que mora ali em Berlim com uma mesada do pai. Então, assim, ele é meio molecão, né? E ela já é uma mulher cosmopolita e tudo mais. Então, é muito como eu acho a Alemanha era vista na década de 20, sabe? Um país progressista, um país pronto para o mundo. E o resto da Europa era meio tacanho. Então, é meio que um romance alegórico nesse sentido. Foi lançado na década de 40, mas parece que só foi redescoberto agora em 2010, 2015. Então, foi um livro que ficou muito tempo sumido das conversas. E a Tábua também trouxe pra gente, que também nunca tinha sido traduzido. Então, tá aqui já, fácil acesso. Só entrar no site da Tábua, a gente não ganha nada por isso, tá? A gente tá falando da Tábua todo episódio, basicamente, mas é porque a gente realmente gosta do catálogo, tá, gente? Então, Sim. sabe? É isso. E é aquela coisa, né? A Copa aumentou para 48 países. Quem pega toda a faixa de Oriente Médio e Não tem Norte outra da editora África. fazendo isso, porra, exatamente. Exatamente. A gente ainda tem sorte que tem a tábua, porque senão olha o tanto de coisa que a gente já tá faltando aqui. Essa parada, porque quando pega a América Central, por exemplo, a gente fica enrascado, Pois é, né? exatamente. Como aconteceu. Exatamente. Então vamos lá, República Tcheca. Eu já sabia quem você ia colocar, tá? Eu pensei nele, mas eu falei, não, eu vou deixar, porque eu sei o que vai vir aí, mas toca o barco. Mas aí eu tô colocando aqui um dos meus. Sei lá, eu não fico elencando muito, mas eu sei que eu falo desse conto em particular para todo mundo que eu vou recomendar a Kafka, que é O Silêncio das Sereias. É um conto que Uhum. cabe num post de Twitter. Ele é muito pequenininho, então você que sofre de ansiedade, não Eu vou consegue tutar largar ele amanhã, telas. inclusive, tá? Quem não tiver lido ainda, acompanha no Exatamente. Twitter. A gente vai postar lá no nosso mural do YouTube também, Isso, facilitar pra rapaziada. pra todo mundo ler. É isso aí. Mas ele, em questão de uma página, ele subverte completamente a lenda de Ulisses voltando. A Odisseia, né? E Sabe qual eu é? sei o que você tá fazendo. Eu sei o que você tá fazendo. Você tá querendo atrair os Nolan Boy. Você tá querendo briga, né, na internet. Eu já sei. Exato. Conte. Mas em uma página ele basicamente subverte o que é o heroísmo, ele quebra toda essa construção desse homem que vai enfrentar tudo e todos, né, na busca do retorno para casa, né? Ele quebra o que é a literatura ocidental, sabe?
em um Cara do conto, Kafka, realmente. em um conto de elipses, né? São frases que ele repete, mudando determinadas ponderações ali, que é simplesmente fantástico, cara. É incrível, assim. Muito bom. É incrível. Em qualquer coletânea tem um Kafka Essencial, que saiu pela Penguin. Tem Tem várias um da coletâneas. LPM também, eu acho, que tinha Isso. uma coletânea bonita dele. Que Tem é a bastante tradução coisa. do Marcelo Baques, se eu não me engano. Que é Hum. um mestre em literatura alemã, assim, um dos maiores que a gente tem no país. Você encontra muito fácil, você joga no Google aí o Silêncio das Sereias. A gente vai deixar lá no feed também. Eu vou pôr, real Sabe mesmo. qual é? Aguardem. Vai estar em É algum incrível. lugar perto desse vídeo, vocês vão achar ou o link, se for muito longo, ou o texto completo. Me aguardem. É incrível, é incrível. Kafka é maravilhoso, não tem jeito. É, leiam. Eu vou num que a gente tem um programa dedicado a ele, uma introdução. Foi quando eu descobri o Chapek, que é o Histórias Apócrifas. Eu nunca mais esqueci. Eu recomendo esse livro para todo mundo. Eu acho que eu comento muito que eu sinto falta de humor na literatura. Sim. Aqui tá, basicamente ele tá todo o humor da literatura tá aqui. A forma como ele escreve os contos, ele partindo de pontos de vistas absolutamente malucos para contar uma história, né? É o padeiro da época de Jesus, como é que será que os soldados troianos conversavam entre eles no meio da guerra? É uma coisa completamente aleatória e ele consegue fazer crítica, ele consegue contar pra gente sobre a época que ele quer retratar de uma forma muito humana e muito hilária. Toda vez que eu penso nesse livro, eu dou risada sozinha. Se eu puxo pra ler um conto, eu dou risada sozinha. É muito, muito bom. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis a gente ter um Chapek traduzido. Esse aqui saiu pela 34. Eu acho que tem mais um ou dois livros dele traduzido aqui no Brasil, né? O cara foi um fera de... Não só, pra você ver, né? Aqui ele tem contos de humor, mas ele tem livros sobre ficção científica. Então, assim, literalmente o cara escrevia qualquer coisa. Não foi ele que cunhou o termo robô? Acho que foi, Foi né? ele mesmo, No foi ele RUR, mesmo, né? numa peça. Ele tem uma peça de teatro também que fala sobre isso, enfim. Eu diria assim, Leia Chapek. Acho que todo mundo que a gente recomenda aqui, normalmente, o limite da conversa é Leia Chapek, ou Leia tal, ou Leia Kafka, ou Leia tal, tal. Mas é muito bom. E para quem busca humor na literatura, eu acho muito difícil de encontrar humor. E eu acho muito difícil de fazer humor Porra. escrito. Porque aí depende muito também de como o leitor recebe aquilo, né? E é incrível como tem gente sem senso de humor no mundo. É uma coisa pavorosa. Mas enfim, Chapek dá conta. Ouçam o nosso episódio sobre ele. A gente tem uma hora em que a gente tá basicamente clamando amores por ele. Então, quem quiser saber mais, eu vou deixar tudo linkado aí, bonitinho. É isso. Ai, quase lá. Congo. Congo, eu vou do Alain Mabankou, que foi um autor que eu conheci aqui na Boa. Flip. Uhum. E tem um livro que é um pouquinho mais antigo, também traduzido pela Malê, e é o Moisés Negro. E a premissa dele é justamente brincar com essa figura bíblica, né? Uma figura ocidental muito forte, narrando a realidade dura das guerras por independência, por controle de território no norte e centro da África, né? E como isso foi sanguinário na visão de uma criança. E o que é esse Uhum. abrir de caminhos, assim, sabe? Aliás, eu acho que no nosso vídeo sobre o anterior, ou dois anteriores, em que a gente fala sobre Gana, que aí você comenta assim, pô, eu queria saber se no mercado a gente Sim, teria alguma coisa que saísse da a luta e tudo mais. E alguém, eu acho, comentou sobre ele, não sobre o livro, mas sobre o autor. Eu vou confirmar essa informação. Muito bom, muito bom. Falando em sair do eixo, vai sair agora pela Todavia. Não sei quando sair esse vídeo, talvez já tenha sido lançado, eu não sei, que é o Congo, do David Van Heybroek, que basicamente ele conta a história do Congo. E aí ele tem um peso muito grande na época da colonização belga, que é considerado uma das mais brutais. E olha que, pra gente falar de colonização brutal, e aí você tem um ranking entre as mais brutais, é um negócio bizarro, mas os belgas realmente têm histórias de horror, assim. Mas ele não fala só disso, ele vai até a pré-história, porque a gente sabe, né? A África é o berço do mundo, então tem muita coisa ali que a gente consegue rastrear até o começo do homem, né? Da vida, da nossa vida e tudo mais. Então ele faz todo esse caminho, passa pela colonização até o Congo, mais ou menos ali de 2010, 2015, que foi quando o livro foi lançado lá fora. Então, assim, a gente está bem atrasado.
A Todavia tá preenchendo um buraco aí, mas finalmente chegou. São, sei lá, 700 páginas de história do Congo. Eu te mandei o link, né? Eu já estou, Sim, sim. já tá na minha lista já. Agora, tá caro, né? Lançamento, Todavia. Então, vamos aguardar aí uma promo, uma feira da USP, vamos ver o que acontece. Mas é um grande acerto da Todavia, finalmente, para esse ano, e estamos de olho, Sempre, não é não? sempre de olho. E por fim, ele, controverso, mas vai estar lá na briga, o Iraque. Controverso, mas sempre bombástico, né? Sempre dando o que falar. É isso aí. Aí a gente tem que terminar, a gente tem que fazer casadinho, pô. Eu olhei sua recomendação e falei, pô, é ela. Fechou? Manda. Então vou falar da Dunia Mikhail, alguma coisa Boa. parecida com É, isso. alguma coisa assim, isso. Exato. Mas a minha é da parte poética, que eu já li, é o The War Works Hard. Foi uma recomendação que eu vi a partir da Prisca Agostoni, que é uma poeta brasileira que eu gosto muito, ítalo-brasileira, que eu gosto muito, muito, muito mesmo. E aí eu fui buscar o livro nos arquivos da Ana e, né, Grande Ana, sempre ajudando a exatamente. gente. E aí, cara, é de quebrar, assim, o coração, o queixo, a cabeça, as pernas, os braços, porque é um retrato cru, muito cru, é, apesar de muito poético também, entra naquela questão do Mamouche Darwish de você enxergar beleza na pior tragédia possível, né? Hum, É, assim, literariamente, poeticamente, criativamente é absurdo, mas a gente está falando sobre a maior miséria humana ao mesmo tempo. é. Então, você sempre fica naquele balanço muito muito difícil entre o belo e É e a horrível. realidade, né? A realidade, tudo parece uma grande abstração, mas sem essa abstração a gente também não teria condições de suportar esse mundo. Então, é meio que isso, assim. É incrível, é muito bonito. Infelizmente, né, como só existe a Tábua não consegue publicar todos os livros do Por Oriente Médio enquanto. sozinho. É, Então, infelizmente não está traduzido para o Brasil. Mas eu recomendo que vocês vão buscá-lo, porque é porrada, porreta pauleira. Boa. demais. Da Dúnia, a Tabla traduziu A Tatuagem de Pássaro, lançou aqui, que na verdade é um romance, então acho que eles focaram no romance talvez por ter mais abertura, né? Ter mais opção de É, venda, não tem sei. também, sim. Poesia É, é coisa de gente maluca. é. E aqui ela vai contar também uma história terrível, que é de uma jovem sequestrada e mantida em cativeiro pelo Estado Islâmico. E ela eventualmente foge, e a gente vai acompanhar toda essa história, mas na verdade o que a Dunya quer contar pra gente aqui é a opressão e a constante perseguição do povo Yazidi. E aí ela conta essa história, que é um povo que sempre foi muito perseguido e não tem muito para onde ir. Então ela usa o Estado Islâmico de todos os exemplos para mostrar que é uma miséria, mas é uma miséria que a gente mesmo causou, né? Nós causamos a nós mesmos, né? Os humanos causando a humanos, assim, é a pior miséria possível, né? E é isso. Então, a gente termina numa nota meio triste. Mas, tendo dito isso, tem recomendação para cacete. Chega de Copa. Acabou esse assunto. Bolão, bolão, bolão de quem vai ser campeão? A gente falou França, né? Eu tô achando que França realmente leva. Quem é vice? Quem você acha que chegaria a vice? Eu vou botar três seleções. Hum, Não vou botar em ordem, não, porque só pra causar. Pra mim é França, principal favorita. Segunda né? favorita, Espanha. Lamine Yamal vencendo a Copa com a bandeira palestina. É, Noruega. é mesmo? Noruega. Tô botando aqui, Noruega. Haaland na cabeça. Pior, eu tava outro dia pensando nisso, cara. Eu olho meu. Tô montando meu álbum lá. Não tá muito boa, não, cara. Não Não, tem óbvias, assim. Tirando a exato, França, não tem grandes obviedades esse ano, né? Eu sim. acho. Eu acho que a França vai ser um. Se a França jogar médio, não vai jogar bem, não.
leva, leva Então, eu tranquilo. também É acho. muito Eu talento acho que reunido. é muito talento reunido. E os grandes nomes, assim, sei lá, né? A gente tá. Os grandes jogadores, eles já estão meio velhos, né? A seleção já tá meio velha. Eu tava olhando a seleção do México um pouco mais velha, da Argentina um pouco mais velha. Tem alguns jogadores mais jovens, mas tem algumas seleções que estão precisando se renovar mais, assim. Eu vou dizer, cara, eu não sei, França, e eu acho que talvez uns. Eu não sei de verdade. Espanha só porque eu tenho ranço, eu não vou pôr. É que eu tenho ranço de todo mundo, né, basicamente. Aí é difícil. Todo mundo pode ganhar, eu tenho ranço. Portugal, eu tenho ranço. Argentina, eu tenho ranço. Olha lá, Argentina, eu tenho ranço. Japão ia ser super legal Japão tem uma seleção ver. arrumada, pode surpreender. Não, não vai E é chegar. capaz de pegar o Brasil na Vai ser fase antes das ótimo. oitavas, A gente inclusive. perder pro Japão. Marrocos, tá vindo. Marrocos passa, eu acho, da primeira fase. Aquela Não seleção, sei pô. se passa muito longe, mas tá vindo forte. Enfim, cara, eu vou torcer para um azarão, eu acho, sabe? Um azarão assim, bem diferentoso, um Curaçao, uma Escócia, sabe? Um azarão assim, É, o meu uma azarão Costa é do Noruega. Marfim. Eu tô de boa. Até a Eu acho Bélgica que poderia surpreender um pouquinho. De sim. vez em quando a Bélgica dá uns choques de realidade na gente, apesar de não ir tão longe, mas. Enfim, vamos lá. Então, a gente tá apostando França. Anotem aí as apostas do Caio. Voltem para nos cobrarem em julho. E é isso. Divirtam-se na Copa, divirtam-se com cuidado. Você vê como tudo nos Estados Unidos é uma merda, né? Tudo atrapalha. É incrível, é Exato. impressionante. Realmente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa série de Copa Literária. Deixem recomendações, a gente sempre fala isso. E nos vemos no próximo vídeo. É isso. Tchau. Tchau.